Bom dia a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo site da Câmara. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Santiago do dia 7 de março de 2025. Convido a todos para ouvirmos a mensagem bíblica. Oh, Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Oh, Senhor. Passaremos agora à leitura das atas das sessões anteriores. Ata número 04, sessão 3, data 24 de fevereiro de 2025. Presidente Haroldo Rio Pois. Presentes os vereadores Antônio Diniz Manganelli Cogo, Jonathan de Paula Farias, Elder Giovanni Machado Flores, Enio Jorge de Oliveira Rebelo, Fernando Silveira de Oliveira, Haroldo Rios Poui, Joel Antônio Crestani, José Carlos Ourique de Ourique, Magdiel Lambert Bissaco, Maurícios Madalosso Menucci, Natan Pimentel Erles e Osiel de Melo Soares. Coloco em votação a ata número 04 de 2025. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores. Faço uma pequena ressalva ali no nome do vereador Maurícios, que deve ser corrigida depois na ata. Na ata número 4 há de ser corrigido o nome do vereador Maurícios Zanga. Com a palavra, a secretária da mesa para a apresentação dos projetos de lei que deram entrada para esta sessão. Entrada de projetos. Projeto de lei legislativa número 20/2025, de autoria do vereador Jonathan Farias, que declara o Festival da Música Crioula de Santiago Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município de Santiago, RS. Projeto de lei legislativa número 21/2025, de autoria do vereador Jonathan Farias, que declara o Cruzeiro Esporte Clube Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município de Santiago, RS. Projeto de lei legislativa número 22/2025, de autoria da vereadora Alexandra Terra, que institui o Programa Municipal de Arborização e da outras providências. Projeto de lei legislativa número 23/2025, de autoria do vereador Joel Antônio Crestani, que institui que as escolas municipais incluam o ensino dos 10 mandamentos da ecologia em sua grade curricular. Projeto de lei legislativa número 24/2025, de autoria do vereador Joel Antônio Crestani, que dispõe sobre a instalação de mastros com bandeiras dos clubes de futebol, Esporte Clube Internacional e Grêmio Futebol Porto Alegrense em espaços públicos da cidade. São esses os projetos que deram entrada, senhor presidente. Com a palavra, secretário da mesa para a chamada dos vereadores inscritos a fazer uso da tribuna pelo tempo regimental de 5 minutos. Não há vereadores inscritos para fazer uso da palavra, senhor presidente. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu sempre que falei para vocês que eu sou movido por uma inspiração, por uma coisa mais forte. E ontem nós tivemos uma conversa aqui todos juntos, e essa noite o negócio se manifestou. E aí eu tenho aqui para dizer para vocês, ó, saúde, infraestrutura, saneamento básico, água para todos, a Ponte do Rosário, família e horta ecológica. Isso aqui são... e patrola para o município. Isso aqui são os pedidos que eu não consegui fazer
que já vem há mais de um mês tentando. Esses pedidos eu levei em conhecimento do negócio da ponte e do Rubem Lang, o prefeito está sabendo, e eu precisava que esses projetos chegassem até Brasília, e o prazo se acabou, que era ontem. E aí eu digo para você assim, ó, nós podemos ter perdido uma grande oportunidade de ter levado nossos projetos. Eu tentei chamar todo mundo. Ontem eu reuni, eu falei que ontem mesmo nós ia ter que, era o prazo. E aí, essa madrugada ele me bateu na porta e me chamou. Daí, tu não pode chegar lá com as mãos abanando. Como é que eu vou chegar lá em Brasília com as mãos abanando? Então eu vou desistir, gente. Eu não vou ir para Brasília. E aí ele me disse assim, não, Daí, faz diferente. O que tu vai fazer, Daí? Fazer uma manifestação popular para mim levar os pedidos a Brasília. Para que os pedidos cheguem com força para serem atendidos, para fazer os projetos. Não tive força. E a minha missão fala mais forte. E acho que é importante para a comunidade e não vou chegar lá de mãos abanando. Então vou contar com o povo quem eu prometi, que se eu precisasse, iria contar com todos. E chegou a hora. Conto com todos, com toda a comunidade do interior e dos bairros e centro da cidade. Enfim, com toda a população santiaguense. Porque nós temos força para reivindicar nossas propostas. Para que nós tenhamos força para reivindicar nossas propostas. Conto também com as igrejas, a igreja do Magdiel, com a nossa igreja católica, com com todo esse povo aí, para nós estar juntos, apoiando nós. E aí nós temos que marcar, eu peço, né, vamos tentar fazer isso, para nós marcar o horário, o dia dessa manifestação. Conto com sindicatos, cooperativa, Copersaf e todas as secretarias do município, para juntos nós termos um Santiago melhor. O apoio de todos os vereadores, prefeito, vice-prefeita. Convido para outro tema. Convido para que todos aqui, o meio ambiente esteja junto com nós, para tratar de preservação das nossas nascentes. Ontem teve gente que me atacou. Daí nós não podemos deixar abrir poço artesiano para irrigar o soja. E aí eu botei aqui assim, E a nossa barragem lá, para nós preservar as nascentes e a nossa barragem. E jamais... Vereador, terminou? E jamais irrigação para... Vereador, terminou o seu tempo. Pode usar 2 minutos. Tá bom. Já está terminando. Viu, gente? Então, olha assim, o pessoal está muito indignado com esse negócio das nascentes. Dentro do nosso município, tem lugar onde me falaram, nós estamos aterrando e tapando os banhados, e eu conheci banhados aqui em Santiago que foram tapados para a construção de casa em cima. Então eu queria assim fazer esse pedido, mas de repente nós temos no mesmo povo que nós estava ontem aqui, tem só quem é que tá, aquele senhor ali que não estava aqui ontem e o nosso assessor.
Então, de repente, a gente pode até pensar diferente. Só que eu digo para vocês que eu não vou chegar lá de mão abanando. Se nós não conseguir fazer com que eu chegue lá forte, para nós fazer um pedido para trazer uma benfeitoria para Santiago, essa manifestação popular vai sair. Então, agradeço a todos. E eu digo assim, ó, a gente fala... Terminou? A gente fala e fica só na fala. Eu não gosto disso, eu gosto que a gente fala. Então nós temos que os 13 juntos. E nós queremos fazer, nós temos que fazer. Pelo tempo regimental de 5 minutos, o vereador Fernando Oliveira, pelo Progressistas. Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, né, eu até faço questão de vir falar na sessão de hoje, senhores vereadores, né, para a gente poder refletir um pouquinho sobre a função que a gente está exercendo aqui dentro, do ponto de vista da institucionalidade da Câmara e dos trabalhos legislativos. Muitas vezes a gente chega aqui com aquele ímpeto de buscarmos resolver todos os problemas que atingem a nossa comunidade, e somos sim legisladores que têm no tripé do trabalho legislativo legislar, fiscalizar e representar. Só que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que tem a ver direto com a nossa atribuição. Infelizmente a gente não pode tudo, nós não temos poder para tudo. Desde um projeto, ele tem critérios a serem preenchidos, né? Desde alguma iniciativa, algum apontamento, tudo tem um rito, senão nós seríamos os super-heróis aqui dentro, né? E é pertinente que todos nós possamos refletirmos sobre que, se muita coisa fosse possível, será que os vereadores de outras legislaturas que nos antecederam já não teriam feito? Né? E isso tem muito a ver com o trabalho institucional da Câmara de Vereadores, da imagem que nós, vereadores aqui de Santiago, estamos passando para a população ali fora. Nós não podemos ser levianos, nós temos que ser muito coerentes e explicarmos para todos, explicarmos para o eleitor, explicarmos para os nossos apoiadores, para os nossos grupos, para a imprensa, aquilo que de fato o vereador pode e não pode fazer. Porque daqui um pouco fica com que o vereador fulano, o vereador Beltrano está de má vontade com muita coisa para com a comunidade, e não é assim que as coisas funcionam. Enquanto presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, muito bem ombreado pelos vereadores Eldri Machado de Niscogo, a suplência do vereador Maguidiel, né, até já comentei muito brevemente, né, com o nosso presidente da casa, de nós tentarmos fazer uma conversa breve para trazer um pouquinho daquilo que é o trabalho legal do vereador, para que vocês possam ter mais perícia, mais condições de fazerem aquilo que é demandado através de vocês, pela comunidade ali fora, né, a seguir os caminhos que devem ser seguidos aqui dentro. Porque daqui um pouco, pessoal, nós vamos estar vivenciando o que muitas câmaras Brasil afora vivenciam, que é confronto entre vereadores, que é a mídia fazendo jogo popularesco, né, como se as câmaras fossem circo, e todos aqui têm responsabilidade, todos aqui têm vontade de trabalhar. Eu tenho certeza que ninguém está aqui por vaidade ou por uma questão financeira, todos estão aqui abnegados, né, entregando o seu tempo, as suas profissões, né, as suas condutas, as suas famílias, né, tempo que poderia estar também com amigos em áreas de lazer, aqui dedicando-se ao serviço público, dedicados à comunidade, né? E é por isso que tenho certeza que vocês e todos os outros que também foram às ruas foram pedir voto para as pessoas, para servir as pessoas, para servir a comunidade. Só que nós temos que entender que nós temos um caminho burocrático que nem sempre é aquilo que nós gostaríamos, só que são regras que a gente não pode renunciar. Nós precisamos seguir os caminhos. As regras dos jogos, as regras do jogo, perdão, não foi este vereador que criou. Isso são princípios constitucionais, né? São questões muito bem definidas na esfera jurídica, outras simuladas pelos tribunais superiores, que a gente não pode simplesmente afastar porque a gente acha que tem que ser assim. Por isso, faço com que essa sessão que nós estamos aqui
somente entre os vereadores, basicamente, né, a gente possa levar um pouquinho essa minha mensagem para que a gente possa refletir e sim ampliarmos a discussão. Acho que essa é a contribuição que eu poderia trazer ao expediente de hoje. Agradeço a atenção de todos os pares e devolvo a palavra a essa presidência. Pelo tempo regimental de 5 minutos, o vereador Enio Rebelo, pelo PL. Bom dia a todos, cumprimentando o presidente, os demais vereadores. Eu vou ser breve, até porque às vezes eu coloco meu telefone no um e-mail ou 2 para ir mais rápido, mas eu não consigo. Pessoal, é o seguinte, acho que todos vocês estão sabendo que o comandante da brigada hoje é o Major Copete. E eu tive um convite e falei com ele hoje pela manhã, até próxima da nossa reunião, vários assuntos. O Copete, eu conheço ele desde que nasceu em 1982, porque o pai dele, o seu Eliomar, meu particular amigo, grande amigo, também uma pessoa do agronegócio, com quem eu também fiz negócio. E ele, o seu Copete, ele trabalhava na artilharia direto, ele era pintor lá. E eu estava lá desde 1980. Então fiquei conhecendo o Major desde que nasceu, gurizão. Gente boa, cara inteligente, centrado, visionário, interessado e santiaguense. Aí ele pediu, hoje conversando com ele falou para mim que ele gostaria, e pediu, inclusive disse que já falou contigo, Haroldo, já teve contato também com o Diniz, ele quer conhecer os vereadores de Santiago, ele está sabendo que a nossa turma hoje, os 13, são pessoas seletas, pessoas que têm aqui comprometido, como falou o Fernando, com a comunidade, comprometido com Santiago. Muitas vezes o pessoal saiu da zona de conforto aí, abnegado para vir fazer esse trabalho. E parabéns para ti, Fernando, para tuas palavras, e todo mundo vai refletir sobre isso, e é muito importante a união de todos. Unidos venceremos, somos mais fortes. Aí ele pediu para mim conversar contigo, Haroldo, e com o pessoal. Ele queria uma tribuna livre, e seria 15 minutos, né? Para ele colocar para nós. Uma parte? Sim. Pois essa conversa que eu também tive junto com o comandante, e franqueei a ele, está franqueado uma tribuna livre, convidei, pedi para que ele agendasse no dia que ele tivesse disponível, está perfeitamente equalizado, é só ele marcar o dia que ele poderia estar aqui, numa segunda-feira, que ele fará o uso, tenho certeza, com a aquiescência de todos os outros vereadores. Só depende da agenda dele marcar aqui com nós, que teremos essa oportunidade. Obrigado, Haroldo. Ele me falou o seguinte, que essa semana ele está muito ocupado, vai a Porto Alegre, tem uns encontros, umas reuniões, e que ele não poderia, mas aí ele vai me avisar o dia que ele pode, eu falo contigo então. Ele falou que Santiago é muito tranquilo, claro que isso vou deixar para ele falar, mas só para adiantar. Ele falou que aqui não tem nenhuma facção do tráfico de drogas, né? Pois não, Fernando? Vereador Enio, só porque, como estava mencionando sobre procedimento, sobre ritos, né, o procedimento adequado é ele encaminhar um ofício para a Câmara solicitando em nome da Brigada Militar a tribuna livre. Esse ofício é lido na sessão, é votado pelos vereadores e assim, após ser aprovado, é concedido, né, e assim a presidência da Câmara faz a definição com ele próprio direto à data. Esse procedimento que é a solicitação da tribuna livre, que a gente precisa seguir. Até peço que, já que o senhor tem esse contato muito estreito a ele, né, faça também a mensagem de qual é o procedimento adequado para que a gente possa seguir os ritos necessários a serem seguidos aqui na casa. Obrigado, Fernando. Tranquilo, eu falo isso para ele. E ele, só para complementar para vocês, que eu acho que ele quer que nós, digamos, sejamos os porta-vozes dele, os interlocutores para levar os problemas da segurança pública de Santiago, tipo, principalmente droga, né, o que está acontecendo. Ele também quer montar uma patrulha rural, e para isso ele pediu viatura, porque
já começou e está acontecendo roubos de gado. Não sei se vocês estão sabendo. Emanuel Viana ali foi roubado de um parceiro, um companheiro de 46 cabeças de gado. E no Alegrete, só numa fazenda, 80 e poucas cabeças de gado, e não consegue se pegar os meliantes. Me contou de uma operação que eles fizeram essa noite aí, e juntaram um camarada aí com várias armas. Outra preocupação dele, não sei se é do conhecimento de vocês, é um vício novo da juventude, tal de vape, o cigarro, aquele eletrônico, que vai, ele disse que isso é altamente prejudicial, e ele quer fazer um trabalho nas escolas. Ele está preparando uma equipe dele, dos profissionais dele, para fazer nas escolas municipais, estaduais, aí, alertando os jovens sobre esse perigo. Era o que eu tinha, devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado. Com a palavra, doutor José Carlos Ourique. Pelo PSDB, pelo tempo regimental de 5 minutos. Vou ser breve. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, esse assunto que o Déio trouxe sobre meio ambiente, ele é muito pertinente. Temos tido dias terríveis, que nunca, quando eu cheguei em Santiago, nunca pensei em passar calor em Santiago, porque vem ali das Missões, região bem mais quente que aqui, e agora já chegou aqui o calor. Então, o meio ambiente, essas alterações climáticas, isso não tem como não dizer que é efeito do homem. Então, por isso, nós temos que repensar as nossas atitudes a respeito do lixo, a respeito de outras ações do homem no meio ambiente. E não cabe aqui, um tema tão complexo, eu expor onde está e nem tenho capacidade para expor e falar sobre o tema, porque não sou especialista. Mas, dentro dos 5 R's, reciclar é uma coisa que a gente pode fazer. E aqui nós estamos fazendo, e muito bem, Santiago faz muito bem. Parabenizo o meu colega Jonathan pelo Vila Verde, que realmente é um projeto que muda tudo. Até o azul eu não fiquei sabendo muito bem, não entendi muito bem. Depois tu pode me explicar, Jonathan, como é que é o Pila Azul. E então o reciclar dos 5 R's que a gente tem na sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recusar, a gente está fazendo muito bem o reciclar. E fiz questão de usar a tribuna, hoje é uma sessão mais resumida, mais entre nós mesmos, mas fiz questão porque o Déio, desde ontem, está pedindo, pessoal, me ajudem a fazer alguma coisa para mim trazer dinheiro para Santiago. Não sei se vou falar alguma coisa, porque não é da minha área, mas uma coisa que caberia muito bem em Santiago, e é um projeto grande, não serve para de hoje para amanhã se fazer, é uma usina do lixo. Acho que viria bem a calhar, porque as cidades que têm uma usina do lixo, e isso é um projeto grande, envolve bastante dinheiro e bastante conhecimento, mas, Déio, se nós pudermos trazer para Santiago uma usina do lixo, nesse período desses 4 anos que nós estaremos aqui, eu ficaria muito satisfeito. Seria para mim uma satisfação muito grande ter passado por esse mandato e, na saída, ter uma usina do lixo em Santiago. A respeito dos outros projetos de esgoto, eu vi ontem na mídia mais estadual que já foi passado o projeto sobre lançamento de dejetos tratados no Rio Tramandaí, que antes era uma demanda que não se conseguia. Então,
esse tipo de discussão está em pauta e nós temos que trazer para Santiago também as pautas do meio ambiente. Muito obrigado, devolvo a palavra. Diniz, pode falar. Fala, Diniz. Doutor Eurique, colegas vereadores, senhor presidente, a minha saudação. É pertinente o assunto, mas eu tenho na frente da minha casa 2 containers, escrito com a letra bem visível, orgânicos e recicláveis. 2 fatos. Passa todo dia um caminhão e coloca tudo dentro do mesmo caminhão, quer dizer, não está havendo nada. A gente separa, coloca no container azul que dá para reciclar, coloca no outro que é orgânico e depois na hora H vai tudo para dentro do mesmo caminhão. E aí? A minha pergunta, como é que ficamos? A segunda coisa que assim que nós precisamos de fazer alguma coisa, não sei se em termos de legislativo ou de executivo, é convencer as pessoas, principalmente quem abre e fecha os containers, que eles têm tampa para ficar fechado. 2 coisas, juntam um monte de moscas. E outra, se chover, vira uma anarquia. Então, precisa urgentemente, senhores, de conscientizar o povo para manter fechado, porque tem uma tampa, não é de graça, e precisamos saber, só para concluir, presidente, e precisamos saber lá do contrato deles se permite ou não que se coloque tudo no mesmo caminhão. Obrigado, doutor Eurique, parabéns pela sua colocação. Realmente isso aí acontece e cabe a nós, cidadãos, não como vereador, como cidadãos, fazer uma explicação, levar à comunidade esse tipo de pauta, de informação, e ir no executivo lá saber como é que é o contrato com esse caminhão, se no contrato reza que tem que ser separado ou não, mas o que tem que ser feito. Eu tenho uma composteira em casa, faço adubo, faço humus. O meu assessor é prova disso. Levamos lá na chácara, tenho composteira, e todos os sábados às 10 horas eu estou ali na praça entregando. Agora no carnaval a gente tomou uma cervejinha e está lá um galão com latas que vão ser levados às 10 horas ali para entregar para o pessoal. Já estou ficando amigo ali do pessoal do Recicla Fácil, e essa vai ser um tema, junto com a saúde, vai ser um tema muito pertinente na minha campanha. Terminou seu tempo. Obrigado. Pelo tempo regimental de 5 minutos, vereador Haroldo Poi, pelo Progressistas. Vereadores, resolvi fazer uso da tribuna para nós debatermos essa questão do lixo. Eu sou muito apaixonado por essas questões em relação ao resíduo reciclável e orgânico. Na verdade, não é orgânico, é rejeito. É o reciclável e o rejeito. O orgânico é o pila verde. Orgânico, nós temos que guardar o orgânico em potes separados, 3 potes, um de orgânico, um de reciclável e um de rejeito. O de orgânico nós temos que trocar pelo pila verde. E esse pila verde vai fazer toda uma circulação de moeda, vai cair lá na usina e vai transformar o lixo orgânico em adubo para os produtores das feiras. O rejeito é aquele que não tem utilidade mais nenhuma e vai para o aterro sanitário. E o reciclável é o que pode se dar algum destino de reciclagem. Os 2 containers, eles servem justamente para isso, para o reciclável e para o rejeito. Está em processo ainda de conscientização dos catadores para que façam a coleta dos recicláveis antes do caminhão da empresa contratada para levar esse lixo lá para a usina de reciclagem. Quando ele é junto, e quando ele é feito separado, Diniz, quando o lixo está lá no compartimento de forma separada, digamos, um saquinho lá composto por garrafas PETs e outro por rejeitos, quando eles vão para esse caminhão, eles não sofrem o processo de mistura. Não sofrem. Isso é comprovado. Eles chegam lá na esteira
da usina de transbordo. Quando eles chegam lá na usina de transbordo, as pessoas da cooperativa que estão lá conseguem separar de forma muito simples e muito rápida esses 2 tipos de lixo que chegam. Obviamente, se eles forem coletados antes aqui pelos catadores, é um privilégio que os catadores serão beneficiados por esse lixo. Mas ele não é perdido. A questão deles estarem juntos no mesmo caminhão, embora juntos eles estejam em sacolas separadas, quando eles chegam na esteira de triagem, lá na cooperativa, lá na usina de transbordo, eles são separados, e os que são de forma reciclável tomam o seu destino reciclável, e os que são rejeito cedam a parte ao vereador Eldro Machado. Obrigado, presidente Haroldo, colegas. Houve um combinado de nós não fazermos uso da palavra hoje, né? Mas importante, muito pertinente a tua participação, Haroldo, porque cada vez mais é necessário que nós, enquanto homens públicos, em funções públicas, nos apropriemos dessas informações da forma correta que tem que ser tratado a problemática ambiental. E eu quero aqui fazer um registro, não é importantíssima a tua preocupação, colega Ourique, né? Como também é extremamente importante o colega Déio estar preocupado e levar demandas. E inclusive me coloquei à disposição do colega Déio, auxiliar naquilo que for possível, como líder de governo, na questão de projetos e outras situações que tem a ver com o meio ambiente também, né? Com o meio ambiente também, e principalmente da captação de recursos para isso. Mas Santiago tem sido modelo e exemplo no tratamento em questões ambientais, como o próprio Pila Verde, Pila Azul e outras situações, mas principalmente por ter há muito tempo uma usina de triagem e que faz a correta destinação de tudo isso. Parabéns, vereador Haroldo, pertinente sua fala. Então, espero ter, de forma muito rápida e sucinta, ter colaborado nesse tema, embora não fosse essa a manifestação. Mas a gente sabe, uma deficiência que nós temos, enquanto município ainda, é divulgar mais os processos de coleta e separação dos resíduos, tanto orgânico, quanto inservíveis, quanto os recicláveis. Eu acho que é um bom tema para que o Executivo possa se apropriar e cada vez mais informar a população. Quanto ao vereador Déio, eu tenho certeza que muitos dos projetos, a sua ansiedade, a gente está vendo isso, o Executivo, através do vereador Eldro, pode fazer essa interligação. Ontem nós debatimos a respeito da ponte, está muito adiantado o projeto e o senhor pode se apropriar dessas informações junto ao Executivo. O senhor terá bandeira, sim, para ir a Brasília. Não desista dessa viagem. O senhor tem bandeira com o auxílio do Executivo. Tenho certeza disso. Então, não se assuste, porque, sem dúvida nenhuma, o Executivo, através do vereador Eldro, pode fazer essa ponte e lhe manter informado de tantos projetos que podem ser obtidos verbas e emendas parlamentares, mas também, às vezes, a questão da melhoria no sistema de coleta desses recursos, dos projetos que o Executivo já tem em andamento em Brasília. O senhor pode auxiliar, sem dúvida nenhuma. O senhor não vai ir de mão abanando, e tenho certeza que o Executivo fará esse apoio fundamental para a sua viagem. Sendo que tinha, senhores e senhoras, devolvo a palavra mesmo. Pelo tempo regimental de 5 minutos, o vereador Jonathan Farias, pelo Progressistas. Brevemente, colegas, bom dia a todos. Não poderia me furtar nesse momento de vir até essa tribuna por um assunto pautado pelo colega Dr. Ourique e muito bem esclarecido aqui pelos colegas, muito bem esclarecido pelo engenheiro e vereador, engenheiro Haroldo, que fez parte da Secretaria de Obras, então sabe de como é o funcionamento do recolhimento dos resíduos do nosso município. Eu fico muito feliz em escutar, né, as palavras proferidas do Dr. Ourique no que diz respeito ao nosso projeto Pila Verde, que é um projeto que é oriundo desta casa, uma proposição minha, que através de muito tempo de demanda de estudo, a gente conseguiu concluir esse projeto hoje, que é modelo não só no nosso estado, mas é modelo fora do nosso estado e até fora do país. Falar sobre o Pila Verde é motivo de muita alegria e muita felicidade, então, doutor Ourique. E o projeto Pila Verde, o projeto Pila Azul, aliás, quando surgiu
a possibilidade de estudos sobre a questão dos resíduos no nosso município, eu procurei o prefeito Thiago, ex-prefeito na época, hoje ex-prefeito, e falei para ele da preocupação dos custos que o Poder Executivo, não só de Santiago, mas todos os municípios, tem com o custo dos resíduos dos municípios. E ele me comentou na época que a questão dos resíduos recicláveis era uma questão que, com a questão das cooperativas serem muito forte no nosso município, ele era, digamos assim, mais tranquilo de ser resolvido, de ser tratado, que o que a gente precisava estudar era a questão também dos resíduos orgânicos. Então, a gente estudou em torno de 1 ano e meio e a gente fez essa ideia aí do projeto Pila Verde, né? A posterior montar todo o projeto aí, e eu fico muito feliz porque o projeto Pila Verde, ele é um projeto que inspirou o projeto Pila Azul, né? Então, quando a gente tratou lá atrás sobre o projeto Pila Verde, que era na linha dos resíduos orgânicos, a gente também estava tratando sobre o resíduo reciclável. Então, quer dizer que uma linha leva a outra, e hoje Santiago, lógico que algumas questões ainda tem que ser melhoradas, a gente sabe, e eu faço parte como voluntário, por isso que eu disse, eu não poderia me furtar de vir falar sobre este assunto abordado aqui, porque eu sou um entusiasta dessa área, estudo bastante, me dedico bastante, e eu faço parte, juntamente com a minha esposa, do Instituto Lixo Zero. A gente é voluntário desse instituto. Aqui a presidente é a amiga Simone, né? E a Simone é uma das pessoas, Diniz, que mais me cobra e que mais insiste no que diz respeito à fiscalização sobre como é feito essa questão da mistura, como que é feita a coleta, se é misturado, se não é. Então, para tirar a dúvida da Simone, eu tive lá com ela, com a equipe toda do Lixo Zero, e eles ficaram impressionados positivamente como Santiago ainda, obviamente, como eu falei, tem questões para ser melhor, para ter melhorias, é óbvio que tem, mas ainda Santiago se destaca a forma que é feito a questão da separação de todos os resíduos. Com a parte do vereador Diniz, com certeza. Eu vou usar a parte do vereador Aziel. Obrigado, Aziel. A grande verdade é que, assim, eu acho que o sistema realmente funciona, mas falta educação, quando eu digo educação, trabalhar com as pessoas para que as pessoas façam o que é certo. Porque a gente cansa, eu canso até agora. Graças a Deus tem os containers na frente da minha casa, e eu canso de atravessar a rua para levar o lixo lá, tá os 2 containers abertos, eu fecho. Dali a pouco eu saio para a rua, eu olho, tá aberto de novo. Aí vem uma chuva, entra uma penca de água lá para dentro e viram que é aquilo. Outra coisa, eu não entendo como é que o caminhão consegue separar. Pode ser que eu não consigo entender a engrenagem que tem no caminhão, que coloca a sacola de reciclável para um lado e a sacola de rejeitos para o outro. Então, a questão que, como eu não entendo, era preciso que a comunidade ficasse sabendo. Então, sugiro que seja pedido à prefeitura para fazer uma campanha de esclarecimento em todos os sentidos. Como funciona, que daí terminaríamos com isso. Obrigado, vereador. Perfeita colocação, Diniz. É bem isso aí. Muita gente não tem realmente conhecimento, né? Que o caminhão ele chega, recebe ali, o container tem os compartimentos, larga um para um lado, outro para o outro, e chega lá, a sacola é separada numa esteira, e o pessoal que trabalha na usina lá, eles trabalham. Por isso que eu digo, é bem importante. Eu tenho ido muito nas escolas, Diniz, para falar para as crianças, porque eu tenho 3 crianças em casa, então eu sei como é que funciona. Desde pequeno, tu aprender a ter aquela metodologia, tu vai seguir sempre fazendo certo e não tem erro. Por isso que eu digo para as crianças, para todos os professores, quando vão nas escolas, que é importante conhecer o processo do Pila Azul, o processo do Pila Verde, conhecer o centro de transbordo e triagem lá, como que funciona a separação, como o pessoal recebe o resíduo lá, como é separado as sacolas, e até para eles entenderem, quando eles chegarem lá e sentirem aquele mau cheiro, para eles aprenderem lá na sua casa, fazer a separação correta. Eu lá em casa, eu passo sempre para minhas filhas, que é o seguinte: todo o resíduo lá em casa, nada é separado de forma errada. Se o resíduo, eu sigo no tempo de algum colega aí,
da vereadora Alexandra aqui. Se o resíduo, ele é, por exemplo, um resto de alimento, eu guardo tudo numa sacolinha, eu não tenho cachorro em casa, mas eu guardo tudo numa sacolinha e levo para o cachorro lá para o animalzinho do meu pai, tá? Por exemplo, um pote de iogurte, sorvete, leite, vocês acham que a gente coloca tudo na lixeira depois de terminar? Não, passa uma água, chacoalha ali e depois coloca na lixeira, porque a gente sabe que no momento que ele for para ali, vai passar o dia inteiro no sol, vai chegar lá, vai estar azedo e o cheiro vai estar horrível. Então quem está recebendo lá vai estar sentindo todo esse odor aí, que a gente conhece essa realidade. Então eu digo assim, ó, a questão do orgânico, eu em particular não faço a troca do Pila Verde, porque eu tenho horta em casa, então eu faço meus canteiros lá e tudo é separado devidamente da forma correta. Então é assim que eu tento passar para minhas filhas, e é essa forma até meio que didática que eu tento passar para os alunos, como eu tenho ido em inúmeras escolas aí falar sobre o projeto Pila Verde. Então, como eu falei, eu não poderia deixar de vir aqui tentar dar um pouquinho da contribuição. Não que eu seja um expert do assunto, estou longe disso. É um assunto que demanda bastante estudo, é um assunto que ele é muito complexo. Existem estudiosos da área que nunca vão saber o que realmente, lá na finaleira, o resultado final do que é um resíduo, porque é uma questão muito complexa, isso eu tenho certeza absoluta, mas um pouquinho da experiência, por ser o autor aí do Pila Verde, inspirado pela Azul, e ser também, como eu disse, um estudioso da área aí, a gente tem bastante experiência no dia a dia, nos assuntos, quando a gente é procurado por inúmeras situações, e cada dia realmente surgem situações adversas, mas a gente está aí para tentar, né, estudar e sempre estar aí a cada dia aprendendo e contribuindo com os colegas. Sendo que eu devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado. Pergunto se algum vereador que dispõe do tempo de liderança deseja fazer o uso do mesmo. Viu? Opa, o que houve aqui? Eu entendi a colocação do Diniz, eu entendi a colocação do Haroldo e entendi a colocação dele. E eu acho que está faltando divulgação. Olha aqui, o Diniz falou, eu já me reclamaram esse mesmo problema do Diniz, mas hoje eu consegui enxergar como é que funciona. Como o Haroldo disse, os papelão, as coisas raras, vai naquele... Aí as pessoas, os catadores de lixo, cruzam e recolhem aquele lixo. E aí depois, como ele complementou, aquele restante vai para a usina e lá ele é separado devidamente. Então acho que é isso aqui que nós temos que levar para o povo, é esse aqui. Então a gente tem que informar o povo, porque a reclamação que o Diniz falou é verídica, o que o Haroldo falou confirmou, e o que ele falou deu... Terminou seu tempo, vereador. Algum vereador que dispõe do tempo de liderança e deseja usá-lo? Não havendo mais nenhum vereador para fazer o uso da tribuna, fazemos um pequeno intervalo, faremos um pequeno intervalo e passaremos a ordem do dia desta sessão.